Olá, eu me chamo Aparecida. E eu me chamo Caio. Nós somos membros integrantes do Programa de Educação Tutorial PET Agronomia, aqui da UFCG Campus Pombal. No PET, nós desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão. E exemplo da atividade de ensino, fazemos a gravação de vídeos técnicos como este. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o GENTO, Grupo de Estudo em Entomologia, aqui da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal. Onde esses grupos de estudo e pesquisa, eles são essenciais para a universidade, porque eles oferecem aos alunos a oportunidade de ter o conhecimento além da sala de aula. A entomologia é a ciência que estuda os insetos, organismos que têm papel fundamental nos ecossistemas e são de grande importância para a agricultura. Alguns insetos são pragas que podem vir trazer prejuízo às lavouras, enquanto outros são considerados benéficos, atuando principalmente no controle biológico, polinização e também na decomposição da matéria orgânica. Por isso, estudar entomologia é essencial para formar profissionais capazes de atuar no manejo sustentável das culturas. O Grupo GENTO tem trabalhado nas principais temáticas: manejo integrado de pragas, toxicidade de inseticidas sobre abelhas e estados vegetais no controle de mosca minadora em meloeiro. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o Grupo GENTO e suas áreas de estudo aqui no campus de Pombal? Estamos aqui com o professor Everton Marinho, coordenador e fundador do Grupo GENTO. Professor, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço, Aparecida, pela iniciativa de vocês e do Grupo PET, em estar divulgando os nossos grupos, né, de estudo e pesquisa do Centro, do CCTA, da UFCG, que é uma forma de divulgar o nosso trabalho frente aos estudantes, mas também para toda a comunidade, né, no caso aqui do Sertão da Paraíba, especificamente de Pombal. Professor, como surgiu a ideia de criar o Grupo GENTO aqui no campus de Pombal? Certo, o Grupo GENTO foi criado em 2018, de acordo com a necessidade que nós vimos aqui no laboratório, né? Nós tínhamos bastante estudantes aqui no laboratório e aí foi uma forma de aprofundar as discussões sobre a entomologia, que é uma área importante dentro da agronomia, né? E também de fomentarmos a pesquisa, a extensão. Então, toda a vida que a gente se une em prol de um objetivo, isso fica mais forte, é fortalecido. Então, a necessidade de criar um grupo passou muito por isso, pelo aprofundamento, para auxiliar na formação dos estudantes e também para aprimorar nossas atividades de pesquisa e de extensão. Então, esse foi o intuito de criar o GENTO, né? Quais são os principais objetivos e as linhas de estudos desenvolvidas pelo grupo aqui no campus? O principal objetivo, o objetivo básico, é contribuir com a formação acadêmica, né? Formar bons profissionais para estar atuando aí nesse mercado que é bastante competitivo. A gente sabe que as ciências agrárias, né, ela tem um peso muito grande no nosso país, né? A agronomia, ela contribui muito, né, para o nosso PIB. Eu estou falando isso por quê? Porque o Brasil é um país agrícola, então a agronomia está diretamente ligada a isso. Então o nosso intuito principal, nosso objetivo principal é justamente promover, né, uma melhor qualidade da formação dos nossos estudantes, sejam eles pertencentes ao nosso grupo ou não, porque a gente sempre deixa as portas abertas para qualquer estudante que queira fazer parte, né, e também acompanhar nossas atividades, não só ingressar, né, no GENTO, mas também acompanhar as atividades. Então o nosso objetivo principal é esse. Atrelado a isso, a gente tem também o quê? A parte de pesquisa e de extensão, né? Que automaticamente, quando a gente se reúne para aprofundar as discussões, a gente também está contribuindo com a parte de pesquisa e de extensão do nosso laboratório, né? Então, também é um dos nossos objetivos, é expandir a parte de pesquisa e extensão e contribuir com a formação acadêmica. Certo. Professor, de que forma o grupo tem contribuído para o manejo integrado de pragas e para a formação desses estudantes dentro desse contexto? Pronto. Nós temos hoje duas linhas de pesquisa aqui no laboratório, né? Nosso foco principal das discussões é o manejo integrado de pragas. Então, dentro disso, a gente procura trabalhar algumas atividades, né, para estar aqui aprofundando, digamos assim, o conhecimento. Então, hoje nós trabalhamos com a parte de toxicidade de insetos e de abelhas e também com a parte de controle alternativo da mosca minadora, nesse caso, com extratos vegetais. A mosca minadora é a principal praga da cultura do meloeiro, que é uma cultura importante, né, para o Brasil. E hoje nós temos uma praga que é muito severa. Então a gente tenta trazer essas alternativas. Então, com esses estudos, a gente tenta contribuir de alguma forma com a formação mesmo acadêmica dos estudantes, inserindo eles em atividades reais, vivência, né? Então a pesquisa proporciona isso. Quando a gente interage com produtores, isso também é proporcionado aos estudantes. Então, assim que a gente tenta contribuir, bem como com as disciplinas, obviamente, na graduação, né? Nós temos inclusive atividades que são voltadas ao atendimento ao público. Então é dessa forma, Aparecida, que a gente tenta contribuir, né, em relação à formação e também com a comunidade
que precisa, digamos assim, dessa questão de manejo integrado de pragas. E falando em desafios, professor, quais os maiores desafios e também as maiores conquistas do grupo até agora aqui no campus? Vou falar primeiramente das conquistas, porque desafios são vários, né? Então, como principais conquistas, a gente tem, né, de certa forma, uma participação na formação hoje. Já passaram pelo laboratório, formaram aqui 27 estudantes de graduação, 4 de pós-graduação a nível de mestrado. Atualmente temos 3 orientações em atividade. Tivemos já 5 iniciações científicas, PIBIC, bolsistas aqui no laboratório. Então, as maiores conquistas são essas. Veio a formação e também o pós-academia, que é a inserção dos nossos estudantes no mercado de trabalho. Então, graças a Deus, né, e graças ao esforço de cada um, todos que passaram pelo laboratório hoje estão inseridos no mercado de trabalho, ou aqueles que optaram estão cursando cursos de pós-graduação. Então, isso é uma vitória, isso é uma grande conquista para todos nós que fazemos do GEM, né? E o desafio é continuar tentando motivar as pessoas a trabalhar, né, nessa linha de pesquisa. Graças a Deus também a gente tem essa oportunidade de estar numa área que chama a atenção de muita gente, né? E quando a gente começa a discutir aqui dentro desse grupo, as pessoas vão se engajando cada vez mais e continuando. Então, um dos desafios é manter esse grupo ativo, né? Não ficar, digamos assim, cair um pouco aí no esquecimento, manter o grupo sempre ativo e as pessoas sempre trabalhando, sempre atuando. E um grande desafio que a gente tem é toda a parte econômica, né? Que a gente precisa fazer pesquisa, precisa fazer extensão, e a gente sabe que o cenário que a gente vive não é tão favorável para isso, mas a gente faz o que pode com o pouco que tem. Então, dessa forma, a gente continua caminhando. Então, a gente sempre preza muito pelo material humano, que é quem faz toda a diferença dentro de um grupo como esse. Professor, nós agradecemos sua contribuição para esse conhecimento maior sobre esse grupo que é tão importante aqui para a nossa universidade. Obrigado pela oportunidade, Aparecida. Agora vamos conversar com Luiz Henrique, membro do GENTO, que vai nos explicar um pouco sobre um dos projetos do grupo, o projeto que visa desenvolver estados vegetais para o controle de mosca minadora em meloeiro. Fala pessoal, meu nome é Luiz Henrique, sou membro do GENTO, o grupo de pesquisa em entomologia, aqui do CCTA, da UFCG. Eu trabalho no grupo desde 2023 e com esse projeto aqui de mosca minadora desde 2024, ou seja, tem mais de um ano aqui que a gente vem trabalhando com a mosca minadora. Luiz, o que é mosca minadora e por que ela é tão importante para a agricultura, especialmente na cultura do melão? Bem, a mosca minadora é um pequeno inseto da ordem Diptera. Ela deposita seus ovos em folhas de algumas culturas, especialmente a cultura do melão. E na hora que esses ovos emergem, as larvas consomem o mesófilo foliar dessas folhas e causando a redução da taxa fotossintética das plantas, e isso deprecia o produto do melão, no caso o fruto, reduzindo o teor de açúcares do fruto. Por isso ela é tão importante para o cenário nacional, especialmente para a cultura do melão. E essa criação, como ela é feita aqui no laboratório? Bem, Caio, a criação das moscas minadoras, elas são feitas em gaiolas de madeira com essa tela anti-afídio para impedir a saída das moscas. Para alimentar as larvas, a gente utiliza mudas de melão ou feijão de porco. E para alimentar os adultos, a gente utiliza uma dieta artificial composta por mel e água. Luiz, quais são as etapas e os cuidados que a gente deve ter nesse tipo de criação? Caio, é um manejo diário, dessas moscas minadoras. A gente traz mudas sadias lá da casa de vegetação e leva essas mudas infestadas com 24 horas para retorno da casa de vegetação. Esse cuidado diário consiste na troca de mudas, na reposição de alimento para os adultos e na coleta de pupas. Tem que ter alguns cuidados também a respeito da produção de mudas para que não venham faltar mudas na criação e também cuidados com plantas daninhas. Luiz, quais são as maiores dificuldades encontradas pelo grupo no manejo? Bem, além de ser um manejo diário, a gente tem que estar aqui de domingo a domingo com a produção constante de mudas para que não falte para a criação. Infelizmente, a universidade está longe do setor produtivo da cultura do melão, onde essa praga é tão importante.
Isso dificulta um pouquinho os apoios e parcerias a esse projeto. E qual objetivo vocês pretendem alcançar com o estudo dessa praga? Bem, dentre os principais objetivos da nossa criação é o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficientes e também mais sustentáveis na cultura do melão dessa praga tão importante. Luiz, muito obrigado por sua disponibilidade. Eu que agradeço, Caio. O laboratório está de portas abertas para quem quiser conhecer o projeto de Mosca Iluminadora e as atividades do nosso laboratório. Nós estamos aqui com Lorena Rodrigues, membro do Grupo GENTO, vai nos explicar um pouco mais sobre mais uma linha de pesquisa do grupo. Olá pessoal, faço parte do Grupo GENTO há 2 anos e trabalho com toxicidade de inseticidas sobre abelhas Apis mellifera. Lorena, o que é a Apis mellifera? Qual a importância desse inseto para a agricultura, especial a cultura do melão? Bom, a Apis mellifera ela é um inseto da ordem Hymenoptera, no qual pertence à família Apidae. Ela tem origem africana e abrange diversas espécies, vivem em sociedade e em colônia. A importância dela, como muitas pessoas pensam, é apenas para a produção de mel, cera, própolis, geleia real, mas tem um grande ponto aí crucial de importância também, que é a polinização das abelhas. E dentro da cultura do melão, elas são cruciais, pois o grão de pólen do melão ele é mais viscoso e mais denso, então, consequentemente, não vai ocorrer a disseminação por vento, sabe, com facilidade. E é aí onde as abelhas entram, porque elas fazem a polinização da cultura e, consequentemente, vai ocasionar uma alta produtividade, né, e frutos mais vigorosos e melhores. Como acontece o processo de criação desse inseto aqui no laboratório? Bom, a gente tem um apiário que é pertencente ao laboratório, no qual nesse apiário possuímos 4 caixas. É realizada a manutenção de 15 em 15 dias, onde é levado alimento e água, no qual o alimento é a pasta Candy, que é proveniente de açúcar e água numa proporção de 1:1. E é importante que se faça essa manutenção, principalmente em épocas secas. Você falou sobre toxicidade. Como que acontecem essas etapas de toxicidade de teste aqui no laboratório? Assim como o apiário, o laboratório também tem uma estufa, no qual nessa estufa a gente faz a produção de mudas, e dentro dessa produção de mudas a gente cultiva o melão. Quando vai se trabalhar o teste de toxicidade, a gente retira da estufa algumas folhas de meloeiro, retiramos também algumas abelhas do apiário. Nessas folhas do meloeiro fazemos a aplicação de inseticidas, colocamos em uma arena, que é um potezinho desse, tanto a folha pulverizada com inseticida, quanto as abelhas. Daí a gente faz avaliações diante dos testes. E qual as maiores dificuldades encontradas nesse estudo? E assim, o que é que vocês pretendem alcançar estudando esse inseto a partir dessa toxicidade? A principal dificuldade é a manutenção do apiário, né? Justamente principalmente em épocas secas. E assim, a gente pretende, né? Espera-se que alcance resultados, que a gente encontre resultados de inseticidas que não sejam tão letais às abelhas, né? Entendendo a importância delas tanto para culturas agrícolas como também para a diversidade de toda a flora. Lorena, muito obrigada por contribuir com o nosso vídeo. Obrigada. Em áreas agrícolas, o conhecimento sobre insetos é imprescindível. O agrônomo precisa de conhecimentos básicos sobre identificação, comportamento, biologia e ecologia dos insetos. Neste sentido, o GENTO representa um espaço de aprendizado, promovendo a troca de experiência, vivência de problemas e desenvolvimento de pesquisa, tendo grande importância para o curso de agronomia aqui do campus de Pombal. Por isso, a entomologia aplicada à agronomia é uma área estratégica, onde ela vai contribuir diretamente para uma produção mais eficiente, sustentável e também com menor impacto ambiental. Além disso, o grupo contribui diretamente para os avanços no manejo integrado de pragas, buscando alternativas mais sustentáveis para a agricultura aqui da região. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e conhecer nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, PET Agronomia, e acompanhe nossas próximas publicações. Até a próxima!